Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. Como hoje, o tema especial de hoje é a disciplina do Senhor no caminho para a terra boa. E esse tema, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa caminhada nessa terra, né? A caminhada que todos nós fazemos sobre essa terra. Tem um objetivo e dentro desse objetivo, quando nós decidimos por Deus andar nos caminhos de Deus, irá existir e existe a disciplina do Senhor em nossas vidas, os conselhos, os direcionamentos que Deus traz para nós. Amém, queridos? Então eu quero primeiramente ler junto com você o nosso texto base que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, do verso do 1 ao 9, onde nós vamos estar lendo sobre o povo de Israel, o conselho que Deus dá ao povo de Israel. Amém? E depois nós vamos meditar nessa história e trazer para os nossos tempos de hoje. Tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo aí na sua tela. Eu vou colocar o texto aí. Diz assim: tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois, sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém, queridos? O livro de Deuteronômio, ele é um livro onde ele faz uma revisão de tudo aquilo que Moisés já disse lá no livro de Êxodo, através da lei. Ela é uma revisão para o povo de Israel, dizendo para eles e mostrando para eles como que eles deviam proceder na sua caminhada diante do deserto. A Bíblia também nos mostra ali que, em determinadas situações, eles tiveram, queridos, que peregrinar por 40 anos, por causa da dureza de coração, porque não ouviam ao Senhor e não ouviam a orientação e a disciplina que o Senhor dava a eles. Mas Deus, mesmo humilhando eles para ver se eles poderiam ali se arrepender dos seus atos, pondo eles à prova, para ver se eles realmente andavam nos caminhos do Senhor, nós sabemos que a história nos conta que
aqueles que saíram lá do Egito, de todos aqueles que saíram do Egito, apenas 2 chegaram à terra prometida. Pastor, quantas pessoas aproximadamente eram que saiu do Egito? Existe um cálculo, querido, de aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas. Aproximadamente. Tá? Contando homens, mulheres e crianças. Tá? De 2 a 3 milhões de pessoas. Agora você imagina, de 2 a 3 milhões de pessoas que saem do Egito, apenas dois titulares que saíram do Egito chegam à Terra Prometida. Por quê? Porque Deus ele faz com que toda aquela geração que saiu, ela gerasse filhos no deserto, nascesse uma nova geração, e a geração anterior que saiu do Egito morresse no deserto, para que a nova geração elas pudessem se submeter à vontade de Deus. Porque a geração que saiu do Egito era uma geração de coração muito duro, de mentes aprisionadas, que não ouviam o que Deus tinha. Então, queridos, nós vamos perceber claramente que Deus ele sempre quer nos ajudar. Sempre ele quer nos ajudar. E quando a Bíblia fala que Deus humilhou eles, não humilhou no sentido para mostrar que ele era Deus. Deus não precisa fazer isso. A grande questão é que existem pessoas, queridos, que elas precisam muitas vezes, elas necessitam passar por uma séria disciplina onde Deus deixe faltar algo para ela, para que ela possa entender que os deuses do mundo não dão nada para elas. E que Deus é aquele que sustenta e que provê. E que nessa terra, naquele tempo que eles estavam andando pelo deserto, eles tinham o objetivo de chegar até a terra prometida. Uma terra onde nada iria faltar, a terra daria muitos seus frutos, era uma terra boa, de muitos riachos, muita água, muito campo, muito verde, muito espaço, de muita rocha, ou seja, uma terra extremamente rica que Deus estava levando eles. Daí você pode pensar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com o nosso tempo hoje? Tem tudo a ver. A Bíblia nos diz, queridos, no livro de 1 Pedro 2,11, diz o seguinte para nós, presta atenção. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, presta atenção, estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. O que eu quis dizer com este texto aqui? A Bíblia nos mostra que nós que hoje vivemos, pós morte e ressurreição de Cristo, vivemos na graça do Senhor, hoje, e que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nos tornamos filhos, de Deus, fomos reconciliados ao Senhor, nós pertencemos a essa classe de estrangeiros e peregrinos nesse mundo, ou seja, nós não fazemos parte desse mundo, estamos de passagem. Assim como os israelitas estavam de passagem pelo deserto para chegar à terra prometida, nós cristãos estamos de passagem para ir ao céu, esperando a volta de Cristo, com os benefícios eternamente melhores do que do povo de Israel, que eles iam chegar à terra prometida. Nós vamos chegar a uma terra prometida no céu, aonde o livro de Apocalipse 21, verso 4, nos diz que não haverá mais morte, clamor, nem choro, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram. Nesse lugar, é um lugar muito melhor do que a terra prometida que os israelitas chegaram. E é para lá que nós estamos caminhando. Só que nós não podemos ser como eles, de coração duro, de coração muitas vezes endurecido, que não ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque nós já estamos vendo que aquilo que Deus mostrou para o povo de Israel, e o povo de Israel desperdiçou, Deus também dá chances para nós hoje. E nós não podemos desperdiçar nada do que Deus pode nos dar. Só que para isso, eu preciso obedecer a Deus. E quando eu me coloco a obedecer e a caminhar nos caminhos do Senhor,
a depender, e aqui, queridos, nesse texto, Deuteronômio, né? Até engasguei aqui, Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos perceber que a primeira lição que um povo de Deus tem que aprender é depender inteiramente de Deus. Depender de Deus, inteiramente. A confiança não está nas tuas mãos, não está na sua capacidade, não está em governos, não está em carro, cavalos, carroça, em exército, seguranças, não está nisso. Está em Deus. Aonde Deus, lá no tempo de Israel, que eles estavam peregrinando, a Bíblia nos diz que as roupas deles não se gastaram e os pés não se incharam. Eles sequer ficaram doentes, queridos. Não precisaram, não tiveram suas roupas gastas, não tiveram seus pés inchados, não passaram por necessidade quando Deus começou a prover na vida deles. Deus deixou eles passarem fome, porque muitas vezes a pessoa ela só acorda para a vida quando algo lhe falta. A pessoa muitas vezes ela só realmente entende que nós temos que depender inteiramente de Deus depois que ela passa por uma situação difícil. E quer que eu fale a verdade? Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Nós só temos que fazer aquilo que Deus ordenou para a gente. O que Deus falou para nós? Tenham cuidado de obedecer a toda a lei. Mas, pastor, a lei ela não foi revogada com a volta de Cristo? Muitas pessoas pensam nisso. Mas raciocina comigo. Quando Jesus foi perguntado quais eram as duas maiores leis, nós vamos perceber na Bíblia que Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Os dois está incluso todos os 10 mandamentos. Ok? Ele simplesmente resumiu em 2 aquilo que estava separado em 2 tábuas. Leis para relacionamento com Deus e leis para relacionamento entre o próximo, seres humanos. Ok? E quando você lê os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, você vai ver que não tem como você deixar de cumprir ela. Porque a lei ela me mostra o pecado. Hoje, depois de Cristo, nós não vivemos debaixo da lei. Nós não temos hoje que viver embaixo da lei, da cobertura da lei. Nós hoje vivemos pela graça imerecida de Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas somos salvos pela graça. Mas a lei, ela ainda é o norte para que eu possa andar em obediência com o Senhor. Afinal de contas, matar ainda é pecado, adulterar, roubar, não amar a Deus, a idolatria, ainda é pecado, não é? Pois é. Então a lei ela não foi abolida. O próprio Jesus ele diz isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Olha só o que Jesus diz. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. O que quer dizer cumpri-los? Não é cumprir no sentido de encerrar a lei. Cumpri-los no sentido de Jesus ele veio como homem, como eu e você, cumprir a lei como todo mundo. Ele não veio abolir, ele não veio desfazer, ele veio cumprir. Assim como, por exemplo, ele cumpria a lei pagando seus impostos, cumpria a lei de Moisés, ele estava na sinagoga, ele ensinava. No entanto, queridos, que os sacerdotes, os fariseus daquele tempo, eles condenaram Jesus com base em mentiras e enganos. Não foi pela verdade que Jesus pregava. Jesus deixava claro, queridos, deixava muito claro para todos nós, assim como ele diz ali em Mateus 5,18. Olha só o que diz Mateus 5,18. Olha só. Em verdade, lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam. Olha só. Até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus.
mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pastor, então quer dizer que as leis ainda eu tenho que obedecê-las todas, o sábado, por exemplo? Jesus é o Deus do sábado, ele é o Senhor do sábado hoje em dia. Nós não precisamos, assim como nós não precisamos mais ter que oferecer sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo foi o sacrifício. Está entendendo, queridos? A lei não mudou. Ela não mudou, mas Jesus veio para cumprir. Então, as leis, elas nos mostram o caminho, a Bíblia, os princípios, as leis, os mandamentos, elas nos levam a obedecer a Deus. E a graça de Deus, a graça imerecida que está sobre nós. Se nós aprendermos a andar em obediência, sabendo que a graça de Deus é que nos traz essa salvação, você pode ter certeza que nós não vamos nem sequer perceber essa disciplina de Deus. O Deus, ele disciplina aquele que ama. E a disciplina de Deus é diferente muitas vezes da disciplina do homem. A disciplina de Deus sempre, no final, você olha para Deus e fala obrigado. A disciplina do homem, muitas vezes, você perde a amizade, você perde o respeito, você perde o amor. Não é assim? A disciplina de Deus, depois que Deus ele disciplina você, você olha para Deus e fala assim, muito obrigado, Senhor, pela tua disciplina, porque se não fosse tua disciplina, eu não teria enxergado, eu não teria ouvido, eu não teria compreendido, e eu não teria me convertido. E nem curado. Amém? Então guarda essa palavra com você, a disciplina do Senhor no caminho para a terra boa, que são os forasteiros nessa terra. E nessa terra, quando nós caminharmos, nós vamos ser disciplinados, né? Mas se nós obedecermos retamente aquilo que Deus nos ensina, nada irá nos faltar. Nada. Como diz Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Amém, queridos? Deixa eu orar por você. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer, louvar e adorar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais esse dia e consagramos ao Senhor o nosso dia, os nossos afazeres, todos os caminhos o qual nós iremos percorrer. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Guardar a nossa casa, a nossa família, casamento e filhos, Pai. Guarda-nos na saída e na chegada. E livra-nos de todo mal, de toda ação do maligno. E esconda-nos, Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.